Então, coloquei uma palavra difícil aí, mas vamos ver no que vai dar, né? Isso aqui nada mais é do que uma refatoração, então nada de muito novo sobre o Sol. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Camila Campos, eu tenho um propósito de vida, descobri o meu propósito de vida, que é influenciar pessoas para tentar reduzir um pouco desigualdades socioculturais dentro de tecnologia. Faço isso através de educação, através do bom humor, e é por isso que eu estou aqui, por isso que eu organizo o Rails Girls São Paulo e o Endeavor Summit, que são iniciativas para incluir mais mulheres dentro da computação. É por isso que eu também faço parte da organização da Ruby Summit, apesar de estar aqui palestrando também, parece bem marmelada, mas eu juro que eu não participei da seleção da minha própria palestra, mas a galera curtiu, então estamos aí. E atualmente eu trabalho na Samap como dev lá, eu entrei na Samap tem pouquinho tempo, mas estou curtindo pra caramba aí. Inclusive temos vagas, para quem não conhece a Samap, a gente é uma fintech de soluções de pagamento, já tem um bom tempo aí no mercado, a gente está aqui no Brasil, está na Europa, então bastante chance de falar inglês com a galera e curtir produtos globais que rolam em vários lugares. E a nossa grande missão é ajudar pequenos e microempresários que estão começando seus negócios aí. Eu já tenho negócios há muito tempo, mas são pequenininhos. Vocês estão vendo aí, acho que uma notificação do WhatsApp, esqueci de tirar, mas deixa aí. Bom, vamos para a palestra. Vou dar uma agendinha aqui, um contexto do que a gente vai falar, só para vocês não pegarem nada de surpresa, né? Então, primeiro eu vou dar um pouquinho de contexto de time, projetos, pessoas, como a gente estava em relação a esse projeto, né, que rolou essa desmacarronação. Depois falar um pouquinho da entrega, a primeira versão desse projeto, que foi o código que estava bem macarronado. Depois, enfim, falar, diria, da parte mais importante aí, que foi a refatoração em si, como a gente usou o DryRB para isso. E, por fim, algumas conclusões e aprendizados que a gente teve nesse processo todo aí. Então, começamos com um pouco de contexto do time. Bom, como eu falei, eu estou na Samap tem 3 meses e alguns dias agora, bem pouquinho tempo, então não deu tempo ainda de viver nenhum case muito grande, assim, né, para contar de uma refatoração legal para vocês. Então, esse caos que eu vou contar, ele se passa na Acreditas, que é a ex-firma, e eu estava lá até agosto, eu acho, até 4 meses atrás, até agosto desse ano. Acreditas, para quem não conhece, também é uma fintech, mas faz basicamente empréstimos com garantia também, né, pensando em pessoas que têm uma renda talvez um pouco mais baixa, pensando em juros bem baixos para que vocês consigam empréstimos mais pagáveis, digamos assim. E lá dentro da Acreditas, eu estava desde setembro de 2019 no time de crédito alto, que é um time que era basicamente responsável por dizer se uma pessoa era ou não aprovada em crédito, ou seja, dado uma pessoa X, um cliente que pediu um empréstimo, a gente dizia, dado um monte de informação que ela fornecia, mais informações que a gente buscava em fontes externas, se a gente podia aprovar ou não aquela pessoa, se ela poderia ir para frente, pegar aquele empréstimo ou não. E aí, beleza, dentro desse time a gente teve esse projeto que gerou todo esse código macarronado, né, e vou falar um pouquinho dele agora aqui, como é que tá. Lá no final de setembro foi quando eu entrei nesse time, a gente tinha já, em termos de código e experiência de usuário, decisões manuais que eram feitas por analistas de crédito, a gente tinha um sistema para isso, a gente tinha algumas reprovações automáticas, né, então a gente tinha um robozinho que, dado o cliente alguns dados externos, a gente falava, putz, para você eu não consigo ceder o empréstimo, isso já acontecia automaticamente. E a gente já tinha um codebase de uns 3 anos aí, mais ou menos, que foi feito há muito tempo, então, e estava pensado nessas decisões manuais, um pouco de reprovações automáticas, e que não tinha sido evoluído ao longo do tempo. Então, mesmo o código que foi pensado 3 anos atrás, ainda era o que rolava no ano passado, né, que foi quando a gente precisou aumentar e fazer esse projeto atual, que era decisões automáticas. Como eu falei, né, em crédito a gente tentava aprovar ou reprovar pessoas, e a ideia era fazer isso de forma automática, né? Então, conseguir que o robozinho dissesse que, dado um cliente, um monte de dado externo, a gente dissesse sim, vai para frente, a gente pode tentar te dar um empréstimo, não vai rolar, sinto muito, e dar uma resposta rápida para o cliente, ou o robozinho falar, eu não sei tomar uma decisão, e daí sim a gente iria para uma análise manual para aquele cliente. E o nosso objetivo nesse projeto era sair desses 10% de rejeições que eu comentei para 75% de decisões entre aprovações e rejeições. Isso era uma grande aposta do nosso business, porque, primeiro porque é um número muito grande, isso faz uma grande diferença em termos de business, mas também porque a gente conseguiria, com essas decisões automáticas, dar uma resposta mais rápida para o nosso cliente, diminuir
a quantidade de pessoas que a gente precisaria aumentar no time de crédito que tomaria essas decisões manuais, porque conforme a gente crescia de clientes, precisaria aumentar quem fosse tomar decisões de crédito, e não era viável em termos de empresa mesmo para criar tudo isso, então era uma aposta bem importante em termos de negócio para Creditas. E a ideia era que isso fosse entregue até o começo de outubro, ou seja, né, 2 semanas depois de eu ter entrado no time, e o time já estava rodando esse projeto há algum tempo, né, eu entrei para dar um gás ali no finalzinho, mas enfim, né, era impossível chegar nesse prazo, porque chegou aí, né, no começo de outubro, que era o prazo planejado, e a gente tinha essas 3 coisas que eu comentei, de decisões manuais, aprovações automáticas naqueles mesmos 10%, e esse code base velho, e além disso a gente também tinha bastante atraso, a gente já estava com o prazo estourado, a gente veio um monte de complicação junto ali, do que tinha que fazer ou não, e ainda tinha muito chão pela frente, ainda tinha muita coisa para fazer, muita coisa para implementar ainda, e estava difícil de ver uma luz no fim do túnel, inclusive. E por trás de tudo isso, tinha também um contexto emocional do time que fazia com que essas coisas se agravassem, né? Então, o time estava bem desmotivado por conta desses atrasos e complicações, porque ninguém gosta, né, de demorar muito no mesmo projeto, ficar um tempo todo tentando entregar e não conseguindo, e não é como se a gente não estivesse trabalhando, né? Tava todo mundo com muita garra trabalhando, mas mesmo assim aparecia cada vez mais complicações, isso acabava atrasando, e isso acabava desmotivando a gente. A gente era um time muito complexo que tinha vários stakeholders, várias pessoas interessadas, então de vez em quando apareciam outras demandas que não estavam relacionadas a esse projeto e acabavam atravessando porque precisavam ser feitas e acabavam fazendo com que a gente atrasasse um pouco aí. Desculpa as mensagens no WhatsApp que estão aparecendo aí, viu, galera? Enfim, a gente tinha uma pressão externa, né, por conta dessa demanda de business, esse alto valor que a gente tinha para prover em termos de código, e uma pressão interna também, porque a gente queria entregar muito aquilo, a gente queria que aquilo funcionasse e rodasse, porque era legal para a gente e para a empresa, sabe? Então, rolou pressão dos 2 lados o tempo todo. E outras coisas pessoais também que não vêm ao caso, mas que acabavam desmotivando também, e a desmotivação acabava fazendo com que a gente gerasse mais atraso, fosse mais difícil de criar o código, enfim, era uma situação que não era muito legal. Mas aí conseguimos entregar, eventualmente, né, chegamos na entrega da V1, uhul, todo mundo muito feliz, pulamos de alegria, comemoramos muito, foi um momento, assim, muito marcante essa primeira entrega, todo mundo perto da mesa, na hora que a gente entregou, rolou buzina, rolou tudo, foi muito legal esse momento, apesar de todo esse contexto tenso por trás, mas foi muito massa. Isso aconteceu no começo de novembro, ou seja, mais ou menos um mês aí de atraso. E foi nesse momento que rolou a tal da macarronada. E quando eu digo macarronada, pensa que o nosso código é esse macarrão aí, com coisas totalmente bagunçadas e uma em cima da outra, sem dar para perceber onde começa uma coisa e começa a outra. Então, esse era o nosso código. Eu vou mostrar um pouquinho melhor de como ele era daqui a pouco para vocês. E aí, nesse momento dessa entrega, a gente conseguiu chegar a mais ou menos 15% a 20% de decisões automáticas. Eu não lembro exatamente o número, mas foi um aumento bem pequeno, assim, do que a gente queria de verdade. E isso estava bem longe da meta, bem longe mesmo, assim, né? Então, mas mesmo assim, estava todo mundo feliz. Mas, durante todo esse período, a gente já tinha feito um certo esboço do fluxo original, a gente fez, de fato, desenho mostrando todo esse macarrão que tinha acontecido, eu vou mostrar um pouco dele depois para vocês. A gente teve bastante reuniões de alinhamento com stakeholders e com liderança, explicando por que a gente estava demorando, o que eram as complicações e como a gente... e explicando, né, quando a gente chegaria mais perto do final ou não, e quando as coisas acabavam atrasando. Então, estava todo mundo muito alinhado, apesar de ter tido esse atraso todo. A gente já tinha feito também combinados com produto, com liderança, com stakeholders também, de que depois disso não ia dar mais para continuar, a gente ia precisar parar e arrumar a casa. E o time estava extremamente determinado também, a gente já sabia que a gente queria entregar aquilo, a gente ia entregar aquilo de qualquer jeito, ia entregar com tudo bagunçado mesmo, com código ruim mesmo, tentando fazer o melhor possível, dado todo o contexto, né? E que logo depois disso a gente ia focar em melhorar todo aquele código. Então, tudo isso, apesar de todos os problemas, né, apesar do atraso e toda a desmotivação, fez com que a gente continuasse, persistisse e conseguisse entregar essa primeira versão, e com que depois disso fosse muito mais tranquilo para a gente arrumar a casa.
Então, logo depois disso, a gente fez o combinado, né, e foi hora de arrumar a casa, e aí eu vou contar um pouquinho desse processo, de como foi para vocês. Primeira coisa que acabou a pressão, tudo que tinha, tanto pressão externa quanto pressão externa, interna e externa, tudo que tinha de gente querendo que a gente entregasse coisas logo, mesmo a gente estando muito longe da meta, a pressão acabou e a gente ficou sem pressão por um bom tempo, então isso acabou motivando a gente novamente para a gente focar em coisas que a gente curtia fazer e em coisas que a gente, e fazer as coisas bem, né, em fazer o código bonito. Então começou essa toda refatoração da macarronada. Primeira coisa que a gente fez foi o desenho do fluxo original, um pouco mais completo do que a gente tinha no esboço. E ele é mais ou menos isso aqui. Não vale a pena para vocês tentar entender tudo que tem aqui de desenho. O importante aqui para vocês é que tem um monte de seta e que elas são muito bagunçadas e que olhando assim não dá para fazer ideia do que está acontecendo. Mas eu vou explicar um pouquinho de algumas das coisas que tem aqui. Segunda coisa que a gente fez, tem nesse desenho, foi olhar para alguns problemas e ter alguns insights, né, algumas ideias do que estava acontecendo ali naquele macarrão todo ali. Então, a primeira coisa que a gente viu é que tinham 3 fluxos ali rolando, a partir da entrada de um cliente em crédito. Então, tinha um fluxo X, que chamava começar análise, um outro fluxo de consultar dados, e ele precisava acontecer porque era uma consulta demorada, então envolvia um webhook ali no meio. E, por fim, depois desses 2 fluxos, a gente tinha um terceiro fluxo de fato, da decisão automática, de tomar uma decisão e mandar o cliente para frente. A segunda coisa que percebemos era que a gente tinha 1 milhão de entidades envolvidas, 1 milhão de recursos de banco de dados mesmo ali envolvidos, e que eles apareciam em vários lugares diferentes do fluxo. Terceira coisa que a gente tinha outros 3 ou 4 serviços aleatórios envolvidos, externos, né, que a gente fazia consultas HTTP, e eles precisavam acontecer de qualquer forma, então, mas foi um insight que a gente teve, né, tipo, putz, a gente está consultando dados externos aqui em vários lugares, então é bom pensar em como eles estão organizados. Por fim, a gente foi percebendo que o lugar, a gente estava persistindo dados, né, gravando dados no banco de dados em vários lugares diferentes, com várias entidades diferentes, e pior do que isso, consultando dados em vários outros lugares, e às vezes a mesma entidade em muitos outros lugares. Por exemplo, essa entidade C aqui, ela, como vocês podem ver, ela é persistida em 2 lugares diferentes, são as setinhas vermelhas, e ela é consumida em outros 4 ou 5 lugares que são super complicados aqui, que, nossa, enfim, né, deu para perceber que é muito macarronado, é um negócio que não dá nem para tentar explicar direito, porque era muita bagunça, e era difícil até para a gente conseguir saber onde colocar coisas novas, por exemplo. E aí, essa era a nossa macarronada, era isso que a gente estava querendo arrumar para deixar um pouquinho mais claro do que estava acontecendo. Então, depois de ter desenhado isso e percebido alguns problemas, a gente começou a definir um novo fluxo, que foi esse aqui. Então, se vocês pensarem, lembrarem do desenho anterior para esse desenho, vocês vão ver que ele está muito mais tranquilo, tem bem menos setinha, não tem nenhuma setinha se sobrepondo aí, então ele está bem mais tranquilo. Vou explicar um pouquinho das coisas que estão acontecendo aqui para vocês. Primeira coisa um daqueles fluxos que tinha, então tinham 3 fluxos a partir da entrada de um cliente em crédito, a gente percebeu que ele era completamente inútil, então a gente removeu ele e manteve só os outros 2 que eram de fato importantes. Segunda coisa a gente percebeu que todas aquelas entidades que estavam sendo persistidas continuavam sendo importantes e que a gente não ia conseguir remover nenhuma delas no primeiro momento. Então, a gente continuou deixando todas elas, mas a gente deu uma organizada. Então, deixou todas elas sendo usadas e persistidas em poucos lugares para ficar mais tranquilo de entender o que estava acontecendo onde. E, para facilitar a nossa vida, a gente criou um outro carinha que a gente nem persistiu, que era um agregador de dados, inclusive o nome dele era Dados da Análise de Crédito, que a gente ia colocando todos os dados que a gente ia buscando, seja de serviços externos, seja de coisas que vieram de outras entidades do banco de dados, ia colocando ali e depois usava esse carinha só, ao invés de usar todas aquelas entidades e evitar aquele monte de setinhas se sobrepondo. Todos aqueles serviços assíncronos, eles continuavam existindo, mas a gente também tentou agrupar alguns deles no mesmo lugar para que não ficasse bagunça também. E aí, como vocês podem ver nessa setinha vermelha, é o que eu falei, né? Então, a escrita de dados passou a ser muito menor e mais tranquila, apesar de acontecer o mesmo número de operações, de certa forma, de escrita de dados, elas passaram a estar num lugar só,
e localizadas, então ficou muito mais tranquilo de entender onde estava acontecendo cada coisa e como estava acontecendo cada coisa. E o consumo de dados a gente também agrupou em poucos lugares, né? Então a gente tem aqui na agregação de dados o consumo de tudo que é importante, então de banco de dados e serviços externos. E tendo esse agregador de dados, a gente evitou a necessidade de setinhas entre essas outras entidades aqui, entre as outras entidades que estavam envolvidas. E na hora de usar, de fato, os dados para tomar decisões de crédito ou para persistir todas aquelas entidades, a gente usou aquele cara agregado que eu comentei, que tinha todos os dados aqui já pronto. Então, a gente não precisou se preocupar mais com todas essas outras entidades do banco aqui. E é uma coisa importante dizer que todos esses desenhos, eles são simplificações do fluxo, eles não são o fluxo exatamente, né? Nem vale a pena tentar mostrar tudo aqui para vocês, porque senão ia ficar 2 horas só tentando explicar. Tanto do original quanto do refactor, eles são só simplificações. E aí um exemplo disso é que esse pontinho ali do meio de agregação e transformação de dados, na real, é um pedaço que tem umas 20, 30 coisas dentro, desde achar entidades, consultar serviços, transformar dados, calcular valores, enfim, várias outras coisas que ele vai fazendo aí. Então, tudo dentro desse bloquinho aí que a gente simplificou. E aí, tendo esse desenho pronto, foi a hora de tacar-lhe pau nesse motorzinho aí de crédito. Então, a primeira coisa que a gente fez, dado esse desenho, foi fazer uma prova de conceito bem simples, foi acho que 1 ou 2 dias, também não lembro exatamente o tempo, mas foi um negócio assim muito simples, só para a gente verificar se a ideia que a gente teve funcionava. E aí a gente fez essa prova de conceito, viu a ordem que as coisas precisavam acontecer, viu que as coisas funcionavam, que daria certo o que a gente tinha pensado em fazer, de ter esse agregador de dados. E aí, feito essa POC, a gente foi para a quebra de história já, e nessa quebra de histórias a gente pensou sempre em pequenos entregáveis, com coisas super testáveis, que a gente pudesse já colocar em produção e ver sendo executado, porque a gente viu que era uma coisa que não era pequena de se fazer, era um refactor bem grande, então era importante a gente estar colocando em produção e verificando o funcionamento o tempo todo. Depois fomos de mão na massa, e foram uns 3 meses de código, né, de refatoração. Esse momento estava sem pressão e todo mundo muito motivado. Vou até trocar o emojizinho aqui para colocar uma nuvenzinha com sol, porque esse momento a gente estava tipo nas nuvens, foi muito, muito legal, um momento muito incrível para o time de estar sem pressão e de estar codando num negócio que a gente estava curtindo, que a gente mesmo sugeriu que era importante tanto para o business quanto para a tecnologia, e a promover evolução técnica para a gente depois. E, por fim, a gente entregou esse refactor, né, depois desses 3 meses de código aí. E quando a gente entregou, a gente fez fluxos simultâneos, tentou comparar os resultados e, por fim, fez essa virada de chave para trocar o fluxo velho pelo fluxo novo. Essa entrega de fluxos simultâneos foi mais ou menos assim. Então, esse aqui é o fluxo antigo, que eu já mostrei para vocês. Nesse passozinho ali que está em azulzinho, é onde a gente tirava, tinha as regras para decisões de crédito, basicamente. Então, o que a gente fez foi, ali naquele mesmo ponto, mais ou menos, a gente colocou o fluxo novo, plugou o fluxo novo ali, e começou a rodar ele e comparar o resultado do antigo com o novo, para ter certeza de que estava tudo funcionando como esperado. Quando estava tudo ok, a gente foi para uma nova abordagem de tirar aquele fluxo dali e colocar ele, de fato, na hora onde ele deveria rodar, né, que é onde o cliente entra em crédito. E aí, reparem que tem a perninha dos fluxos antigos, do 1 e do 2, que não faziam muito sentido, e depois, abaixo do 2, tinha um terceiro lá, e o fluxo novo também, e a gente usou uma abordagem que era quase como um feature toggle, mas não exatamente, e a gente conseguia simplesmente trocar, né, tirar o novo e tirar o antigo e colocar o novo, ou o contrário também, de tirar o novo e colocar o antigo, caso desse algum problema, era muito tranquilo fazer isso. Então, a gente seguiu essa abordagem de implementação e para colocar as coisas no ar, para garantir que a gente não ia ter nenhum problema e ninguém ia sair prejudicado no meio disso tudo. E aí vem a parte legal da implementação com o DryRB, que está no título da palestra, né? O Dry, para quem não conhece, é uma coleção de gems lá do Ruby, que diz no próprio site que é a coleção de bibliotecas de Ruby da próxima geração. A ideia é que eles têm várias gems, assim, muitas gems, e a ideia é que juntas elas fazem você escrever código Ruby um pouco mais claro, mais flexível, mais sustentável, mas você também pode usar apenas uma ou duas delas juntas, que elas também conseguem te agregar bastante coisa. E aí, como eu falei, tem acho que umas 22 ou mais gems lá do Dry, dá para vocês olharem no site, não vou entrar em cada uma delas, mas o que a gente usou nesse nosso contexto foi uma gem chamada Dry Transaction. O Dry Transaction,
é uma DSL, né, então uma linguagenzinha que fornece uma maneira simples de definir uma transação de negócio através de vários passos. O que isso quer dizer? A gente tinha, por exemplo, aquele passo grande de agregar dados que tinham várias coisas dentro, né? Então, dentro de agregar dados, que é um conjunto maior de uma operação de negócio que a gente tinha que fazer, eu precisava achar uma entidade, achar outra, consultar um serviço, calcular valores, transformar alguns dados. Então, esse processo todo é o que a gente chama de transaction dentro desse Dry Transaction. Cada um desses passinhos é chamado de Step Operation e é assim que o Dry funciona. Um negócio importante de falar sobre o Dry é que a entrada da transaction, né, quando você chama a classe da transaction, passando os argumentos, esses argumentos são usados como parâmetros do primeiro passo que tem ali, o primeiro step ou operation que tem ali. E isso vai passando de step para step até chegar no final. Então, dentro do primeiro step, a saída dele vai ser a entrada do próximo passo e assim por diante. E no final, quando acabarem todos os steps ou operations, a saída desse step também é a saída da transação. Então, é assim que funciona o Dry Transactions. Na prática, o que a gente tinha em termos de código era mais ou menos isso. Então, a gente criou uma classe, precisou dar o require de Dry Transaction, né, além de instalar a Gen, claro. Só deu o require lá, a gente inclui o módulo de Dry Transactions, que faz com que a gente tenha todas as opções do Dry Transaction para criar esses passos e operações. Esses passos são definidos por esse método chamado step, e a partir dele você coloca um identificador, né, um símbolo com o nome do seu passo. Para cada passo você define um método colocando os parâmetros e tal, então para cada um deles você vai colocando um método que tem tudo que ele faz. Para cada método você retorna um objeto de result, né, um resultado que é ou sucesso ou falha, e isso é parte de uma outra gen do Dry que chama Dry Monads, que representa de fato um sucesso ou uma falha, e quando a gente tem um sucesso, o Dry Transaction passa para o próximo passo, se a gente tem uma falha, ele para a execução e manda para fora, né. Só que aí, dentro desse método, né, você pensa que tem todo o código que precisaria para aquilo acontecer. Então, se a gente tem esse passo, por exemplo, de achar uma entidade, eu tenho um repositório, que é uma abstração de conexão com o banco, acho por determinado ID, retorno falha se eu não acho aquela entidade, aí eu crio aquele meu agregado de dados que eu comentei e retorno o sucesso no final com aquele agregado, que é o que vai ser usado no passo seguinte, e assim por diante, né, conforme você vai tendo mais passos. E aí, muito legal isso aqui, só que imagina que a gente, na real, como eu mostrei, né, a gente tinha vários passos ali, mais de 20 passos acontecendo, várias coisas no meio dessa operação de agregar dados. Então, se eu criasse métodos para cada um deles dentro da minha classe, a minha classe ia ter, sei lá, 300, 500 linhas, ia ser impossível de me achar ali, capaz do código ficar até pior do que estava antes. Então, o Dry tem um negócio muito legal, que eu posso mudar um pouquinho a forma como eu construo essa operação, esse step aí, que é criar uma classe para esse cara. Então, eu crio uma classe, idealmente o nome dela vai ser muito parecido com o nome do seu step, ou então o mesmo nome, né? Tem que ser um nome muito claro do que ela está fazendo. Você precisa definir um método chamado call, que vai ter todos aqueles argumentos, e ele vai fazer exatamente a mesma coisa que você já estava fazendo no método dentro da transaction. Como eu falei, o failure e o success são objetos do Dry Monad, então, que é outra gen do Dry. Então, você precisa dar esse include do Dry Monads antes para conseguir usar esses dois objetos dentro da sua entidade, que é uma classe que está fora agora, né, da transação. E aí, dentro da transação, para conseguir usar essa classe, eu só preciso passar um hash no initialize, passar para o super, né, com um hash com o nome do step, com um identificador do nome do step, e aí é a instância da minha classe que eu preciso, que eu tenho o código da minha operação, né? E na hora de rodar a transaction, ele vai chamar o call, que foi definido aqui, e as coisas vão acontecer da mesma forma como se eu tivesse um método ali dentro. Então, a gente conseguia ter esses steps, essa transaction bem enxuta, né? Só com esse initialize e com os steps, e cada step com cada coisa que acontecia ali. Além disso, a gente fez um pouquinho de mágica para facilitar a teste e adição de novas operações. Então, a gente tinha tinha uma base para transactions, uma base para operações, para facilitar um pouco a nossa vida e conseguir testar cada uma dessas coisas de uma forma bem prática e simples. Mas, enfim, né, vocês conseguem usar o Dry Transactions tranquilamente sem essas mágicas que a gente acabou fazendo. E eu até fazer as próprias mágicas de vocês, né?
E aí, ufa, acabou o refactor. Foi isso que a gente fez. E aí, mano, nossa, foi, tipo, muito legal toda essa entrega, foi um negócio muito massa, demorou pra caramba, mas foi muito legal ver tudo isso acontecendo e tudo que a gente conseguiu entregar e o quanto aquilo melhorou o nosso código. E aí chegamos, então, em algumas conclusões de vitórias e aprendizados que a gente teve durante esse período todo e após isso também. Primeira coisa, e diria que talvez a mais importante, é que durante esse período e após ele, o time ganhou muita felicidade, muita motivação, a gente parecia um time de novo, assim, você olha o time durante a primeira entrega e depois dessa primeira entrega, aparece dois times completamente diferentes, com muito mais garra para fazer as coisas, muito mais motivação, muito mais piada contada, muito mais felicidade de fato e com entregas muito mais rápidas no final das contas também, porque a gente estava muito motivado a fazer as coisas acontecerem. Como eu já dei um spoiler aí, a gente também ganhou muita velocidade de entrega depois desse refactor, então, quando a meta voltou, né, aquela meta dos 75% voltou de novo com força, a gente, para vocês terem uma noção, a gente, antes desse refactor, coisas que a gente olhava e não fazia ideia de como entregar, eu pensava, isso aí vai umas 2 semanas para entregar, a gente conseguiu passar a fazer em coisas questão de 2 horas ou 2 dias, assim. Então, passou a ser muito, muito, muito rápido. E por conta disso, a gente mostrou muito a vantagem de priorizar esse tipo de coisa dentro de business, né? A galera de negócio e da liderança começou a perceber, de fato, o quanto o ganho depois de arrumar a casa é muito palpável, sabe? O quanto esse ganho vale a pena e por isso que é importante priorizar esse tipo de coisas quando nós, desenvolvedores e desenvolvedoras, falamos que é preciso priorizar esse tipo de coisa. Outra coisa que a gente acabou ganhando muito é que, apesar da gente não ter simplificado tudo que estava acontecendo, né, toda a complexidade estava no mesmo lugar ainda, estava acontecendo, mas a gente arrumou onde as coisas aconteciam, né? Então, pensando numa analogia de arrumar o seu guarda-roupa, que está todo bagunçado, a gente pegou todas as roupas que estavam todas bagunçadas e colocou elas nos lugares certos, organizou por cor e deixou tudo no lugar bonitinho, mas todas as roupas ainda estavam lá. Mas com esse refactor a gente percebeu, por exemplo, que tipos de roupas que a gente nunca usava, ou que tipo de roupas a gente usava mais, para perceber coisas que a gente conseguia evoluir no futuro, né? Quais eram as possibilidades de extração para outros microserviços, quais eram os lugares que estavam mais complexos e que precisavam de um pouco mais de atenção. Então, depois do código ter sido arrumado e ajeitado, organizado, a gente conseguiu ter muita clareza de onde estavam os maiores problemas ou maiores oportunidades para a gente atacar, em termos de arquitetura mesmo e tecnologia. E aí queria dizer para vocês que o Dry ele foi só uma ferramenta nesse processo todo, né? Ele possibilitou tudo isso, claro, e fez com que essa transação e esses passos fossem possíveis de serem feitos, mas ele não foi nada mais do que uma ferramenta. Inclusive, poderia nem ter sido usado, a gente poderia ter feito de uma forma mais pura, né? Sem usar nenhum tipo de gen com o próprio Ruby, inclusive a nossa POC foi assim. Mas o que eu queria deixar mais aqui para vocês foi todo esse processo do refactor, desde o alinhamento, quando estava tudo dando errado e quando estava tudo atrasado, até a priorização de colocar, de arrumar de fato a casa, né, e de convencer todo mundo de produto e liderança que era importante fazer aquilo e priorizar aquilo e como a gente fez isso, a quebra de histórias também, como a gente organizou um pouquinho das coisas, e por fim a implementação de tentar colocar sempre alguma coisa em produção e testando e verificando o funcionamento do novo junto com o antigo, e só depois trocar a chave. Então era isso que eu queria deixar aqui um pouquinho mais claro para vocês. E para finalizar, esse processo todo é uma das coisas que eu mais tenho orgulho na minha carreira, foi uma das coisas mais incríveis que eu já fiz na minha vida inteira. Então, muito obrigada, time. Eu sei que vocês estão aí vendo, então, mas vocês sabem o quanto eu amo vocês e o quanto eu sinto saudade de vocês. Amo meu time atual, mas esse time antigo, a gente viveu muitas coisas juntos. Então, muito obrigado. Vocês são sensacionais. E é isso, galera. A palestra já está disponível nesse link aí na tela, que é bit.ly/camis/Ruby Summit 2020. Minhas redes sociais, Twitter, LinkedIn, Telegram, qualquer coisa, tudo Campus Mila com 2 As no final. É só me chamar, quem quiser trocar uma ideia, estou super disponível. E é isso aí. Valeu, galera. Olha o meu time comentando aí.